Salve, salve, Comunitalks! Como vocês estão? Mais uma live, mais uma quinta-feira aqui com vocês. A gente não estava com nossa habitual musiquinha, porque o StreamYard mudou algumas coisinhas aqui, mas espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês tenha ido bem. Espero que o final de semana de vocês, depois que acabar aqui, seja melhor ainda. Caras, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente vai falar de um assunto que eu amo, e vocês sabem que eu amo, que a gente já trouxe essas pessoas para falar aqui, e eu adoro esse assunto, até porque Range, né? Range, como vocês conhecem, Barry, que vocês conhecem, é maximalista de Bitcoin. Então, vamos falar hoje de macroeconomia e criptomoedas aqui com nosso querido amigo Vinícius Bitelo. E, cara, que honra estar com você aqui, meu parceiro. Que honra mesmo, de verdade. Assim. Eu que agradeço o convite, Bárbara. Acho que a gente tem muito para falar. O Bitcoin está batendo muito próximo do topo histórico novamente. Pode ser que amanhã é feriado nos Estados Unidos, então não vai ter tanto fluxo de liquidez, mas nós já poderemos ver aí, talvez ao final de semana ou na próxima semana, o Bitcoin rompendo novamente um topo histórico. E hoje nós tivemos alguns dados econômicos na questão de inflação vinda dos Estados Unidos. Isso já alterou a questão da previsibilidade dos juros nos Estados Unidos. E vamos falar aí um pouco mais sobre esta questão também. Será que teremos um corte de juros em julho? Será que o corte de juros vai ficar para setembro? Até onde a curva do Fed, até onde Jeremy Powell vai estar atrasado com essa questão? Cara, a gente tem muita coisa para falar hoje. Eu nem sei se vai caber tudo em uma hora de live. Tem muita coisa para a gente abordar. Mas antes da gente começar em si, caso você esteja aqui entrando agora e não conhece a Community Org, prazer. Meu nome é Range, eu trabalho aqui dentro da Community Org como host aqui do Comunitalks. E a gente é uma empresa de gestão em comunidade. Então, se você tem uma empresa, se você tem jogos, se você tem algum projeto e você precisa estar mais perto dos seus clientes, precisa criar uma comunidade, é com a gente que você fala. E a gente traz toda quinta-feira aqui o Comunitalks para trazer notícias, para trazer projetos, para trazer pessoas influentes aqui do nosso mercado de Web3 e também Web2 que faça sentido e trazer as melhores informações para vocês, melhores oportunidades e tudo mais. Fechou? Galera, pô, Vinícius, você pode contar um pouquinho pra gente, antes da gente começar a falar do Bitcoin em si, um pouquinho da tua história, cara? Como tu começou a investir em cripto, como tu conheceu esse mercado e como você se tornou analista de um dos maiores portais BR de notícia, cripto e análises, que é o Block Trends, para quem não conhece, galera. Eu começo comprando Bitcoin em 2016. Tinha um grupo de amigos que a gente tinha no WhatsApp, e a gente conversava sobre Bitcoin, sobre blockchain, mas muito embrionário ainda, sem muitas pessoas entenderem o que estava acontecendo. E lá eu fiz a minha primeira compra de Bitcoin. Bitcoin era comprado, eu comprei naquela época no mercado do Bitcoin. O Bitcoin ele tinha que ser comprado, para quem não sabe, na lotérica. Tu tinha que ir na lotérica, tu tinha que pagar o boleto do mercado do Bitcoin e tu tinha que enviar para o mercado do Bitcoin esse boleto. Comprei lá em 2016 e veio ali um ciclo logo depois veio um ciclo da Guerra dos Blocos ali. Nós tivemos o Bitcoin Cash, nós tivemos logo depois outros forks do Bitcoin. E eu acabei trocando ali metade do que eu tinha comprado de Bitcoin, eu troquei por Bitcoin Cash. Não bastava eu ter ganhado uma parte, né? Porque o mercado do Bitcoin na época ele fez o fork. Eu ainda troquei o que eu tinha, metade do que eu tinha de Bitcoin, eu troquei por Bitcoin Cash. Muito por não entender, muito por ver notícias e muito por pessoas que citavam que o Bitcoin Cash seria o substituto, né, do Bitcoin. Eu fiz essa troca. Acabei perdendo toda essa parte que eu troquei de Bitcoin Cash, eu acabei perdendo em Ripple depois, em outros protocolos que foram vindo, mas a outra metade de Bitcoin que eu tinha na carteira, eu mantive e foi uma das grandes exposições que eu tive em Bitcoin ao longo do tempo. Com o passar dos anos, depois fiquei uns 2, 3 anos sem comprar Bitcoin,
eu entendi ali no ciclo de 2020, entendi que tinha que ir comprando e sempre acumulando o Bitcoin, porque ao longo dos ciclos ele sempre iria se valorizar. Então, comprei Bitcoin, comprei outros ativos, comprei via o surgimento de Solana, por exemplo, vi aquela alta histórica do Ethereum, vi a questão dos NFTs, aquele movimento de impressão monetária que nós vivemos em 2021. Lá em 2021 eu comecei a fazer vídeos, gravar vídeos para o YouTube, falando sobre diversos protocolos, falando sobre o Bitcoin. E em 2024, o meu canal no YouTube estava sendo movimentado. O Felipe Hermes, que é o head de conteúdo do Blocktrends, me chamou e falou: Vinícius, cara, eu queria que tu fizesse um curso aqui para o Blocktrends, nós estamos precisando de um curso. Você conseguiria montar o curso? Eu montei um curso para o Blocktrends sobre airdrops, que era um tema que não era tão novo, né? Mas o Blocktrends ainda não tinha um tema voltado para airdrops. Eles gostaram do curso e falaram, cara, pode vir ser analista de criptomoedas aqui no Blocktrends. E desde então eu estou hoje dentro da holding, né? Como um todo, né? Porque além do Blocktrends tem a QR Capital, a QR Asset, tem a tokenizadora. Então eu estou dentro hoje da holding, trabalhando com essa questão de análise on-chain junto com o meu colega, o Cauê, que é o maior maximalista aí do mercado, e ele acaba trazendo mais a questão das análises de Bitcoin, e eu acabo trazendo mais análises voltadas para altcoins. Mesmo assim, eu entendo, né, que o Bitcoin ele é um ativo totalmente diferente das altcoins. Eu encaro altcoins como empresas, porque muitas pessoas vão falar, mas é descentralizado, mas nós sabemos que tem um CEO, nós sabemos que tem uma foundation por trás, nós sabemos que tem o Anatoly Yakovenko dentro da Solana, nós sabemos que tem o Vitalik dentro da Ethereum, e isso acaba acontecendo com todos esses outros protocolos. Então essa daí é um pouco da minha história voltada para o universo de criptoativos. Cara, que história, mano. Tu trocou lá por Bitcoin Cash lá atrás, cara. Eu tenho. Caramba! Eu fui junto com o Roger Ver. Fui junto com o Roger Ver, mas sem entender muito, né, o que eu estava fazendo lá naquele momento. Eu fui começar a estudar muito mais para frente a questão do Bitcoin ali com Fernando Urich, explicando conceitos mais bem desenhados do Bitcoin. Em 2016 eu não entendia nada, comprei por muita sorte e por estar inserido em um grupo que falava um pouco mais sobre blockchain, sobre criptoativos. Pô, não, mas você ainda foi melhor que um amigo meu. Eu sempre conto essa história quando a gente vem falar de Bitcoin aqui, porque teve um amigo meu que ele comprou Bitcoin lá atrás, ele era molecão. Ele era molecão mesmo. E ele comprou Bitcoin lá atrás, né? Na lotérica também, bonitinho. E aí ele trocou Bitcoin por skin no LOL. Pá, skin no LOL. No skin no LOL na época, cara. Aí, Nossa, ele aí é fica pé da complicado. vida até hoje. Ele fica pé da vida até hoje. Mas depois ele se ajeitou e ele comprou Bitcoin ainda. Acho que ele comprou ainda em 2020, 2021. Então tá tranquilo, tá ligado? Mas Muitas pessoas acham que perderam o bonde, né? Acho que tem muita essa questão. Perdi o bonde do Bitcoin, não vou conseguir mais ganhar capital com o Bitcoin. Eu acho que as moedas fiduciárias elas não têm fundo, elas vão ter emissão monetária no próximo ano, no ano seguinte, o Bitcoin ele tende a sempre se valorizar num período de tempo maior, né? Se tu olhar num horizonte temporal maior. Então eu continuo comprando, eu comprei em 2020, comprei em 2021, comprei em 2022, comprei em 2023, comprei em 2024, continuo comprando em 2025. Então acho que o Bitcoin tu tem que ir acumulando sempre para o longo prazo, é uma poupança ali que você vai fazendo nesse ativo. Com certeza, até eu tava fazendo umas contas esses dias aí, tipo, por exemplo, não sei quem quer ter filho aí, cara, mas eu tava fazendo uma conta, se você tivesse um filho hoje e você fizesse uma poupança 100 reais todo mês em Bitcoin pro teu filho,
quando o teu filho tivesse com 18 anos, o moleque ia estar milionário. Sim, Tipo, se o Bitcoin continuar essa valorização que ele tem de 50%, 40% que ele demonstrou nos últimos 4 anos, e a tendência é de continuar. Então, né, é algo de se pensar. Sim, e muitas pessoas estão fazendo isso até. Eu conheço alguns investidores institucionais que eles investem para o filho, né? Estão tirando ali um pouco da fatia de aposentadoria e colocando para o filho, falando, vou comprar uma fatia em Bitcoin e deixa para quando ele tiver 18 anos ou tiver 20 anos, ali ele já tem uma fatia relevante em Bitcoin. Cara, o Bitcoin, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais de Bitcoin, depois a gente volta nisso, que a gente já estava falando isso antes da live começar, a gente estava tendo o maior papo aqui sobre isso. Então, se a gente. Vamos puxar para outras coisas da macroeconomia, depois a gente volta no Bitcoin de novo, porque tem muita coisa para falar. Acho que quando a gente fala de Bitcoin, é assunto que para render assim, 3, 4 horas só falando. Mas, Vinícius, com tudo que aconteceu, todas vamos dizer assim, as bombas que rolaram esse ano já nesse ciclo, desceu, subiu, as altcoins estão meio paradas. Como você analisa o momento atual das criptomoedas como um todo? A gente está realmente consolidando uma alta ou ainda estamos numa fase mais acumulativa? Eu vejo que nós tivemos um semestre, né? Nós tivemos um fechamento de semestre agora na última semana. Nós tivemos um fechamento ruim, foi um semestre bem ruim, principalmente para altcoins, e o Bitcoin ele ignorou essa questão. Nós tivemos altcoins derretendo 50%, 60%. Nós vimos Solana, por exemplo, batendo $300, e nós estamos vendo Solana hoje em $150. E o momento foi de aversão ao risco. Eu acho que esses momentos, se você quer ter exposição em altcoins, e aí você tem que ter um pensamento do seguinte: você vai dividir o seu aporte. Você vai comprar Bitcoin, mas você vai comprar altcoins. E aí você tem que alocar esse seu capital em momentos de alta e em momentos de queda. Você vai entender o seu portfólio. Porque o que acontece? O que aconteceu agora, por exemplo, de dezembro de 2024 para onde nós estamos em 2025? Nós víamos forte euforia do mercado no final do ano, o pessoal olhando e falando assim, cara, Ethereum agora vai bater o topo histórico, Solana já bateu o topo histórico, BNB está batendo o topo histórico, nós vamos continuar subindo. E a pessoa comprou nesse momento de euforia, nós tivemos extrema euforia ao fim do ano passado, ela comprou aquele ativo e ela não sabia no que ela estava alocando. Essa é a realidade. Então, o short-term holder, o investidor de curto prazo, ele capitulou em diversas moedas ao longo desses últimos 6 meses. Agora, eu acho que é sempre momento de você estar alocando. Eu, por exemplo, sou um grande fã, eu sou um fã muito mais de Solana do que Ethereum. Acho que Ethereum tem uma fatia de porcentagem que você pode ter no seu portfólio, mas gosto muito do que está acontecendo dentro da rede Solana. A rede Solana está com uma forte atividade on-chain ainda. Nós estamos vendo ações tokenizadas que foram anunciadas essa semana. Então, tokenização de ativos é um mercado que ele está crescendo e ele tende a crescer nos próximos meses. É um mercado extremamente inovador. É um mercado que nós vimos acontecer com as stablecoins, por exemplo, e nós estamos vendo atualmente acontecer com títulos da dívida pública, nós estamos vendo acontecer com commodities, nós estamos vendo acontecer com ações, nós estamos vendo acontecer com ETFs. Então, a tokenização de ativos dentro da rede Solana, nesse primeiro momento, está tendo forte crescimento. E, então, eu continuo alocando nesses protocolos. Agora, muitas pessoas falam, Vinícius, vai ter out-season? Será que vai chegar a out-season? E essa é sempre a pergunta. Cara, a out-season, ela foi um momento de muito forte de emissão monetária que nós víamos naquele momento. Nós tínhamos pessoas totalmente em casa ali depois da pandemia, né? Foi um ciclo onde pessoas recebiam cheque em casa, por exemplo, para ficar em casa elas recebiam cheque. Nós
tínhamos uma forte euforia vinda das NFTs, então aquele momento dos games, que você farmava os games ali, como Axie Infinity, como as NFTs de macaco, mas tem protocolos que eu acho que vale a pena você alocar, acho que vale a pena vocês estudarem muito a questão da tokenização de ativos, protocolos DeFi, como a Aave, por exemplo, acho que ela está com uma forte atividade on-chain. Solana, que é um protocolo mais voltado para rede L1, e até Sui, por exemplo. Sui, acho que é um protocolo que vem crescendo aos poucos e pode ter uma tomada aí de ganho de capital. Agora, se você vai aportar diretamente, você tem que saber o que você está comprando, né? Então você tem que ir comprando aos poucos ali, entendendo como você forma o seu portfólio. Então, com certeza, a gente está vendo aí muito hype em cima das RWA, né? Real World Assets, né? Que é ativos do mundo real. Vamos deixar bem chula assim a tradução aqui para a galera. E tá tendo muita coisa acontecendo nessas redes. Inclusive, uma das redes que eu mais gosto de RWA, que eu entendo, né? E que eu tô tentando tirar o mar, como eu disse, galera, eu tô mais maxi de Bitcoin, mas eu ainda tenho algumas coisas em altcoins, e uma das que eu invisto, que eu gosto bastante, é a Vax. Gosto muito da Avalanche. Ela não está tendo uma movimentação tão boa quanto vamos dizer assim, uma Sui, não está tendo uma movimentação tão boa quanto uma XRP, que a XRP está... Mas tu sabe que Pode falar. Mas tu sabe que a Avalanche também é uma grande tokenizadora, né? Nós estamos vendo até, acho que na Califórnia, são carros tokenizados, né? Eles estão tokenizando diversos ativos, e ela também é uma rede L1, né? Que está bem ativa nessa questão da tokenização. Não, com certeza. Eu acho que o que está faltando para as altcoins agora é que, né, a gente estava falando mais cedo, é a confiança do mercado, né? Assim, tá tendo os ETFs, o pessoal tá comprando mais, mas ainda não tem a confiança que tem no Bitcoin. Então, enquanto eles manterem o dinheiro dentro do Bitcoin, como eles já estão fazendo, né? Que o Vinícius até explicou mais cedo para mim, que a gente estava falando que, né, as mãos de diamante, que a galera não solta, enquanto eles não verem valor nas outras moedas, não vai ir tanto dinheiro. O dinheiro que está saindo do mercado não vai voltar para as altcoins. Então, o mercado tem uma confusão, né? O Bitcoin, ele é um ativo protetivo, contra a questão dos juros longos, por exemplo, que nós estamos vendo crescer nos Estados Unidos e no Japão. Ele é um ativo protetivo para empresas, para colocarem ali em seu portfólio, enquanto as altcoins, elas servem como empresas. Então, o que está precisando, por exemplo, para a Nasdaq e para o S&P 500 subirem? Está precisando de liquidez. O mercado está precisando de corte de juros. E o Trump quer que corte juros. Só que o Jeremy Powell não quer cortar os juros. Então, nós estamos vendo uma briga que esse corte pode ficar para setembro. Agora, o principal ponto que ele está sendo colocado é que o corte de juros seja feito em setembro. Mas pode também não acontecer em setembro e ser prolongado para outubro, novembro e os meses subsequentes. Então, o mercado de altcoins, ele precisa dessa liquidez. Claro que o mercado antecipa também. Então, vai chegar em agosto, por exemplo, e o mercado vai começar a ver que vai ter corte de juros, o mercado vai começar a antecipar esse movimento. Não, com certeza. E cara, sim, eu não estou confiante para os cortes de julho, nem de setembro, para ser sincera. Eu estava confiante para o de julho. Aí, quando não aconteceu de julho, eu falei, acho que não vai rolar tão cedo, não. Ele teve uma mudança no FedWatch hoje, bem grande, que foi a questão de, atualmente está com 95% de chance de manutenção nos juros agora no dia 30 de julho. E depois nós vamos ter a próxima reunião do Fed é só dia 17 de setembro. Então, dia 17 de setembro é que eles vão discutir. Claro que nós vamos ver pressão no mês de julho, nós vamos ver pressão no mês de agosto e nós vamos ver pressão no mês de setembro,
para que o Jerome Powell e outros membros do Fed já estão mais posicionados aí para a questão do corte de juros, para que esse corte venha, porque o mercado está precisando desta liquidez e é benéfico para o Trump também este corte de juros, né? Não, sim, já está tendo muita treta dentro do. Ele falou que pro Jerome Powell renunciar, ele já tá ficando malucão com isso. E ele vai continuar pressionando. A gente ainda vai ver mais pressão do Trump e eu tenho medo dessas pressões de como pode afetar o mercado, porque ele vai pressionar, ele vai fazer alguma coisa para pressionar. Esse é o estilo dele, ou é tudo ou é nada. Que ele fez com as tarifas recíprocas, né? Que ele chama. Então, tipo. E tem mais essa questão das tarifas que pode voltar também, né? Também é algo que é um risco que está inerente aí ao mercado nos próximos dias. Então a gente está num período. O julho aqui vai ser um pouquinho incerto. A gente ainda não está naquela confiança toda do mercado. Até porque, né, se o Trump quiser continuar retalhando a China, vai dar ruim para os dois lados. Principalmente agora que, querendo ou não, mesmo com o cessar-fogo, né, entre Israel e Irã, ainda tá um clima, não tá um clima gostoso, entendeu? Não tá interessante. Então é esperar os próximos dias, mas eu não acho que vai ter uma out-season tão cedo, não. Galera, lembrando que vocês podem fazer perguntas também. Fiquem à vontade para falar aqui no chat com a gente, mandem perguntas, fiquem à vontade que a gente está conversando aqui, mas vocês podem entrar na conversa junto com a gente. Você acredita que essas recém-entradas dos ETFs, tanto, né, nas altcoins quanto no Bitcoin, elas têm segurado o mercado para ele não dar uma queda muito forte? Eu acho que os ETFs eles são parte importante do mercado. Acho que principalmente os de Bitcoin, acho que porque ali estão alocando os advisors dos Estados Unidos estão alocando capital através dos ETFs. Nós temos boa parte do varejo alocando capital através dos ETFs. Nós estamos vendo pessoas de fora dos Estados Unidos alocando capital nesses ETFs. E nós estamos vendo também a compra das empresas. Acho que essa adoção institucional empresarial está crescendo muito, né? Nós estamos vendo Strategy comprando semanalmente, nós estamos vendo a Marathon comprando seguidamente também, e essas empresas, até a Melios, por exemplo, no Brasil, está aumentando ali sua exposição em Bitcoin. Então, isso é teoria dos jogos básica. Hoje, nós estamos com 141 empresas de capital aberto alocando capital em Bitcoin. A tendência é isso aumentar no próximo um ano, nos próximos 2 anos, e ir aumentando e crescendo com essas empresas querendo até a questão da diversificação. Vamos colocar uma parte do caixa em dólar, vamos colocar uma parte do caixa em Bitcoin. Então, é teoria dos jogos, vão ter cada vez mais empresas adotando o Bitcoin. Você acha que essa adoção vai demorar muito para chegar nas altcoins ou precisa de algum pico muito específico, por exemplo, sair uma solução que ninguém nunca viu, talvez em Ethereum, talvez em Solana, como tu tá vendo? Eu acho que está tendo assim, uma adoção. Acho que o ETF de Solana pode ser um precursor fora do Brasil, né? No Brasil, a gente já tem o QSOL hoje, por exemplo, que é um ETF voltado para Solana, mas com isso ele pode também vir a destravar valor. Agora, o que eu acho é que tem uma parte dos alocadores de capital que eles vão alocar nesses ativos também, e até mesmo em XRP, por exemplo, é um protocolo que eu particularmente não gosto, mas acho que vai ter uma adoção de XRP com o tempo. Agora, é aquilo que eu falo, tem que entender que o Bitcoin é diferente das altcoins, né? É um ativo diferente, é um ativo fora, porque ele serve como proteção, ele serve como reserva de valor, enquanto as altcoins elas vão servir como empresas, muitas vezes tidas como empresas de tecnologia. Se tu comparar ali os gráficos até do Nasdaq
com a própria Ethereum, ela tem muitas semelhanças ali nessa questão. Claro que no momento de queda, Ethereum acaba caindo bem mais do que Nasdaq. Ah, não, com certeza, né? Mas a gente, mesmo cripto estando se perpetuando, a gente ainda é um mercado muito volátil, né? Por várias coisas que podem acontecer a todo momento. Cara, mas eu até gosto um pouco de XRP. É que eu gosto bastante de tokens RWA, porque eu particularmente sou muito fã da tokenização de ativos. Eu gosto da Web3 e a blockchain sendo aplicada no nosso dia a dia. Tanto que o que eu mais gosto dentro de Web3 e blockchain como um todo é DePIN. Eu gosto também muito de DePIN. DePIN é um setor bacana. Eu tô aqui até fazendo um airdrop chamado Grass. Não sei se você ouviu falar. Não, eu faço também, eu faço. O Grass tá rolando ali. Eu acho que ele tem muita inovação que vai surgir desse mercado, né? Tem muita inovação que vai surgir do mercado de Web3. E eu gosto também, particularmente, eu gosto de ver protocolos de staking, restake, DeFi. A Raydium, por exemplo, a Raydium liberou agora para você fazer pool de liquidez das ações. Então, tu pode fazer o SDT contra a Tesla. Então, é algo totalmente inovador que nós estamos vendo, né? Claro que tem que ter um seguro por trás ali, dizendo que que a empresa está segurando o token 1 para 1, mas hoje esse mercado de DeFi, esse mercado de RWA, o mercado como um todo de Web3, ele é um mercado que tende a inovar. Claro que vão ter projetos que não são tão bons, porque nós estamos em um mercado de inovação. Então, é a premissa básica da inovação. Nós vamos ver muitos projetos inovando à medida que nós vamos ver uma competição também tecnológica acontecendo. Não, sim, com certeza. Projeto bom, projeto ruim, né? Vai ter em todo lugar. Vai ter um projeto bom, vai ter uma loja boa na sua cidade, vai ter uma loja ruim na sua cidade. Então, é a liberdade da gente poder criar e fazer coisas ruins para depois melhorar e entender o que é bom, né? Então, é a demanda. Tipo, a gente sempre vai no que é melhor. Mas eu sou muito bullish com os ativos de RWA, porque eu acho que vai ser um precursor da gente ir se libertando do dólar, enfraquecer o dólar principalmente, porque cada vez mais a gente está vendo mais commodities sendo tokenizadas. Eu acho que quando a gente chegar no momento de commodities que a gente usa no dia a dia, como eu disse, por exemplo, uma commodity como soja, imagina o Brasil vendendo soja, nem que seja com Bitcoin também, tipo, vendendo soja por Bitcoin, vendendo soja por XRP, vendendo soja por Ethereum, os malotes de soja serem um ativo tokenizado, então uma tonelada de soja custa tanto e vai ser trocada na blockchain e quando ocorrer a transação já vai para o navio. Então, eu acho que pode ter essa questão realmente, mas eu acho que os Estados Unidos hoje, com o Trump, eles pensam o contrário, porque eles pensam que eles podem exportar a questão da emissão do dólar com as stablecoins, como, por exemplo, a Tether, por exemplo, que compra títulos da dívida dos Estados Unidos, né? Então, eles acreditam que eles vão poder trocar soja com o Tether, e o Tether investindo na dívida pública acaba ajudando, querendo ou não, os Estados Unidos. Sim. Mas isso vai ser um ponto até de guerra monetária, né? Que países vão poder enfrentar com o tempo. E quando, por exemplo, os Estados Unidos ele tira o SWIFT da Rússia, é algo que fica nítido, né? Eu acho que os países começam a perceber que realmente os Estados Unidos utilizam de mecanismos financeiros como um aspecto de guerra. E isso acaba sendo notado por outros países também. Até nós estamos vendo aí um enfraquecimento, né, do dólar atualmente, né? Se tu olhar o real frente ao dólar, nós chegamos a bater 6,20 e hoje está 5,40, né? Então nós estamos vendo um enfraquecimento do dólar perante todos os outros países, não só no Brasil. E essa é uma estratégia que o Donald Trump está utilizando também, mas com
o tempo, acho que eles tendem a fortalecer essa questão das stablecoins frente à política do país. Não, com certeza. Os países eles já perceberam que se eles não conseguirem combater a dominância do dólar sobre eles, como você mesmo disse, é uma arma de guerra. E os Estados Unidos não usa isso faz pouco tempo. Eles usam isso desde lá da Guerra Fria, inclusive aprenderam a usar isso depois da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Aprenderam a usar isso a favor deles. Aprenderam que a dominância deles não precisa ser por armas. Pode ser, mas não precisa. Então, os países estão percebendo isso, principalmente países que são contra algumas políticas deles, por exemplo, China e o BRICS como um todo, também, que se conversam entre si. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver o dólar sendo vamos dizer, entre muitas aspas, abandonado. E uma das soluções para isso, em vez de usar as moedas dos próprios países ou tokenizar elas, transformar em stablecoins dos próprios países, usar tokens e redes específicas dentro da blockchain para transacionar as suas commodities. Inclusive, sim, talvez daqui a pouco a gente pode ter a arroba dos bois, tokenizada, porque já estão tendo vacas tokenizadas dentro do Brasil. Então, é um ponto também da gente se ver de todos os protocolos de RWA. Eu acho que é uma das narrativas que vai mais perpetuar. E se for para acreditar em altcoins, eu vou acreditar em altcoins de RWA. RWA, pior que é um setor que não tem como não crescer, né? E não é só. Nós estamos vendo o setor agrícola crescendo nesse meio, nós estamos vendo real estate, por exemplo, prédios tokenizados, nós estamos vendo terrenos tokenizados, e só tende a crescer, né? O crescimento daí, ações tokenizadas, por exemplo, nós podemos ver agora ações sendo negociadas 24/7, e é o crescimento, aos poucos ele vai entrando na cabeça das pessoas. Também muitas pessoas hoje não entendem a questão da tokenização, e é o nosso trabalho aqui também de educar essas pessoas, né? Nós fazer entender com o tempo o que é blockchain, primeiro ponto, que se tu olhar hoje, a maior parte dos brasileiros não sabe nem o que é blockchain, né? Agora, tokenização é um passo a mais ainda nesse quesito, mas é nosso papel aqui fazer esse movimento de educação e fazer com que as pessoas entendam esse mercado com o tempo. Não, com certeza. Muito, muito. Eu gosto muito de falar das possibilidades que a gente pode ter dentro da macroeconomia global, porque isso dá uma, vamos dizer assim, previsibilidade do que pode acontecer daqui a alguns tempos, porque a gente está vendo muitos conflitos ocorrendo, não só eu falo de Israel e Irã, mas conflitos em outros países, conflitos internos dentro do nosso país também, que a gente está vendo bastante. Então, quanto mais você entender desse tipo de coisa, galera, mais você entender da macroeconomia e mais você entende, você está nesse mercado. Se você está assistindo a gente, provavelmente você está nesse mercado. Então, quanto mais você entender disso, mais que você entender dos contextos que você está inserido, mais você vai conseguir ter previsibilidade, não que você tenha totalmente, mas vai ter previsibilidade nos seus investimentos. Então, recomendo bastante vocês estudarem macroeconomia e a gente está aqui para ensinar vocês também. E até fala que a gente fala de Fed um pouco, né? Fed, corte de juros e tal. Até pedir para você explicar um pouquinho para a galera, para quem é um pouquinho mais leigo, que qual é o impacto geralmente dessas políticas monetárias, seja de qualquer país, no comportamento das nossas moedas. Tu diz das moedas, das criptomoedas? Sim, das criptomoedas, isso. Normalmente, quando vem um fluxo de baixa de juros, nós aumentamos a liquidez do mercado, e isso influencia diretamente ativos de risco como um todo, né? Então, não influencia só as altcoins, mas influencia S&P 500, Nasdaq, e aí entra um movimento de liquidez que entra aí para esse mercado com um pouco da liquidez para esse mercado, mas vai para todos os mercados de risco como um todo, né? Então, vai impactar as bolsas, vai impactar ações de tecnologia e vai impactar mercado de Ethereum, Solana,
próprio Bitcoin e, claro, ações e, claro, protocolos de tokenização também. Acho que o teu som saiu, Bárbara. Acho que tá desativado ali. Peraí. Desativou. Eu sem querer mutei aqui, cliquei aqui e mutei. Mas explicando de uma maneira mais para quem não conhece muito de mercado, basicamente, galera, entra mais dinheiro, os caras querem investir em coisas mais vida louca. Essa é a explicação mais chula que a gente tem pro que o Vinícius acabou de explicar. Então, entra mais dinheiro para a galera começa a ganhar mais, porque tem mais liquidez, tem mais dinheiro o todo no mercado, então os caras pensam, vou colocar nesses ativos aqui, porque eles têm mais potencial de me trazer valorização. Então, essa é mais ou menos a ideia do porquê a liquidez ela afeta o nosso dia a dia aí de investidores. E, cara, a gente parando agora um pouquinho de falar de altcoin e tudo mais, e voltando um pouco mais para o Bitcoin, como tu tá vendo os próximos meses, vamos dizer aí até outubro, mais ou menos, que provavelmente a gente não sabe, né? Eu não estou confiante, mas espero que aconteça o corte de juros em setembro. Como você está vendo as perspectivas para o Bitcoin? E depois a gente fala um pouquinho sobre o mercado cripto em geral nessas... Dando um chute assim é muito difícil prever, né, preço de Bitcoin. Agora, o que os dados on-chain e que nós utilizamos aqui nas métricas do Blocktrends, Blocktrends Pro, nós estamos achando que o Bitcoin chega acima de 150 mil dólares até o fim do ano, né? Então, o Bitcoin pode chegar a 170, 180 mil dólares, mas hoje a gente trabalha ali com essa faixa de 150 mil dólares. Claro, nós vamos ter que ver aí a questão do corte de juros, se vai realmente acontecer, isso pode impactar, mas nós estamos vendo uma adoção institucional inerente e que não está sendo pausada. Nós estamos vendo, a cada semana que passa, nós estamos vendo mais adoção institucional, novas empresas comprando, e isto fortalece o Bitcoin como um todo, porque ele coloca que empresas como a Strategy, que é a estratégia maior, nós temos Marathon, nós temos Riot, nós temos várias empresas fora dos Estados Unidos também comprando, isto fortalece a adoção do Bitcoin. Se tu olhar o Saylor está comprando, vai comprar no ano aí só o que todo o Bitcoin foi minerado no ano de 2025. Então é algo extremamente absurdo o que eles estão fazendo nessas compras, né? São compras massivas e compras incessantes. E isso, acho que como eu já tinha dito, né, a teoria dos jogos completamente. Nós vamos ver com o tempo cada vez mais países adotando Bitcoin, cada vez mais empresas adotando Bitcoin e estados também, né? Os Estados Unidos lá estão com alguns projetos da reserva estratégica de Bitcoin. Então, essa adoção ela vai continuar com o tempo. Agora, eu sempre gosto de falar de ano que vem, né? No próximo ano, nós poderemos ter o bear market, que é chamado o ano de queda. Normalmente, o ciclo do Bitcoin ele é complementado por 3 anos de alta e 1 ano de queda. E nós já estamos chegando aí nos últimos 6 meses desse ano de 2025. E se o Bitcoin conseguir ter essa grande valorização, como é que vai ser o ano de queda? Será que nós teremos esse ano de queda? Será que dessa vez vai ser diferente? Tem vários questionamentos. E será que como é que vai ser as vendas? O que vai ocasionar, né, esse ano de queda? Então, pode ser que, por exemplo, o Bitcoin bata 170 mil dólares e o momento de queda, o mercado de queda, seja 120 mil dólares. Ou seja, nós estaríamos acima do que nós estamos falando hoje. Então, esse é a questão de adoção. E para onde vai o próximo ciclo? Porque o próximo ciclo, acho que é o grande ponto de virada para o institucional. Acho que ali vai ter a grande adoção massiva realmente. E aí eu acho que pode, no próximo ciclo, nós já termos um Bitcoin a $1 milhão batendo por moeda.
E aí, se tu olhar um comparativo de 5 anos, né, que é uma projeção até da ARK Invest, ela tem uma projeção bem parecida com essa, até uma projeção mais bullish, né, que o Bitcoin bateria 2 milhões de dólares, nós estaríamos falando de 20 vezes a valorização hoje, né? Em Sim. 5 anos. Então, é algo que seria gigante. Se for 10 vezes, por exemplo, também é algo que é gigante. E aí, sempre vem a pergunta, Vinícius, mas o Bitcoin não vai parar de valorizar nunca? Cara, ele vai ter ciclos de mercado de baixa, mas se nós continuarmos tendo emissão monetária, e é o que está acontecendo, se tu olhar o M2 global, está subindo ainda, ele continua subindo, nós temos mais emissão monetária, cada vez mais emissão monetária. Então, se as moedas fiduciárias elas não têm fundo, né? Não tem fundo de desvalorização, o Bitcoin ele não tem topo e vai continuar subindo ao longo do tempo. Isso com certeza é até por isso que ele foi criado, né? Para proteger a gente desse tipo de coisa, dessa patifaria que é a impressão de moedas. Graças a Deus. Agora, Bárbara, o que você colocaria como um ponto-chave que poderia atribuir o bear market no mercado do Bitcoin no próximo ciclo? O que poderia ocasionar isso? Cara, que pergunta, velho. É que pode, ao mesmo tempo que pode acontecer nada, pode acontecer muita coisa de um dia para o outro. Mas, cara, com tudo que a gente está vendo no mundo, eu acho que o que poderia ocasionar isso é conflito. Eu tô bem preocupada, inclusive, com a situação mundial por causa desses conflitos. Eu não vejo uma solução rápida para esses conflitos, até porque a solução rápida do Trump foi explodir um local com energia nuclear, querendo ou não, um local que mexia com tecnologias nucleares. Então, não foi a melhor solução de todas, porque não resolveu nada, só deixou o Irã com medo e deu 2 passinhos para trás. Então, eu consigo ver conflitos rolando ao longo do ano. Não só desses, mas também conflitos no mundo inteiro. Eu tô sentindo o mundo como um todo muito tenso. Todas as guerras monetárias que está tendo, as guerras de tarifas também que está rolando com o Trump, com a China. Se tu olhar, né, nos 6 primeiros meses, a gente teve guerra tarifária, a gente teve guerra Irã contra Israel, e realmente foi um semestre de grande volatilidade, né? Mas mesmo assim, se tu olhar, mesmo com guerra, conflito, com guerra tarifária, nós estamos com o Bitcoin próximo ao topo histórico. Sim. Com o mercado com aversão ao risco ainda, né? Sim, mas a queda que teve no Bitcoin, ela pode ocorrer de uma maneira mais forte caso ocorra outro tipo de conflito, porque assim, vamos dizer que Israel e Irã não é um conflito tão grande. Eu tenho um sincero medo, às vezes o pessoal fala, não vai rolar isso e tal, mas eu tenho um sincero medo da gente ter uma segunda Guerra Fria. Sim, isso aí seria algo bem preocupante mesmo no mercado. Entendeu? Porque a gente, óbvio, a China ela parece ter uma política de não agressão, mas a gente não sabe até onde ela vai aguentar. Porque os Estados Unidos, ele vai cutucar, ele sempre cutuca, né, os seus concorrentes, então ele vai cutucar. E a China, por ela ter rebatido as tarifas dos Estados Unidos, não vai ficar barato, principalmente com o Trump no poder. Então, eu tenho medo de acontecer uma segunda guerra fria com a China. Inclusive, eu tenho até medo também por causa do Brasil, porque o Brasil ele tem uma relação muito, vamos dizer, estável com os dois, mas o Brasil ele pende mais para a China do que para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos vê a gente como quintal. Então, meio que eu acho que o meu maior medo e o que eu acho que pode ocasionar uma queda muito forte dentro do Bitcoin é uma segunda guerra fria, que eu não acho que está longe de acontecer. Desculpa assustar vocês, mas por todo o cenário macroeconômico que a gente está vendo, todas as guerras tarifárias, as guerras que os Estados Unidos interveio, eles quiseram mostrar poderio militar. E eles são desse jeito. É normal deles, é a dinâmica do país. Então, eles quiseram mostrar, o Trump se fez toda uma propaganda em cima do poderio militar, que o poderio militar terminou com conflito,
Então eu tenho medo disso para os próximos semestres. Mas e você? O que você acha que poderia ocasionar? Eu tenho um ponto que pode ser, eu acho que pode ser um ponto-chave para o bear market, que é uma queda de uma empresa dessas que estão adotando Bitcoin. Eu acho que pode ser que uma dessas empresas não está alocando capital em Bitcoin. Claro que isso tem um mapeamento on-chain, por exemplo, as carteiras do Sailor, por exemplo, estão 97% mapeadas já atualmente on-chain. Mas eu acho que se o sell-side fizer um trabalho interessante sobre algumas dessas empresas, eles podem encontrar rolo ali. Mas o mercado financeiro como um todo, eu acho que ele ainda está tentando entender essa adoção. Ele está meio atrasado, né, nessa questão. Então, alguma hora vai chegar um cara do sell side e vai falar assim, ó, opa, tem pontos questionáveis aqui, 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 e isso pode ocorrer aí numa venda massiva de Bitcoin a mercado e acontecer aí uma queda generalizada. Mas, novamente, pode ser que a queda venha a 120 mil dólares. Então, 120 mil dólares, nós estamos aí com o capital praticamente protegido, né? Porque estamos comprando Bitcoin agora e vamos continuar. A minha visão é de continuar alocando capital em Bitcoin ao longo dos próximos meses, próximos anos, e aumentando sempre a minha fatia ali de satoshis. Não, é a melhor estratégia que tem, assim, vou dizer que eu prefiro alocar em Bitcoin do que botar em qualquer outra coisa, tipo, investe nisso, investe naquilo, investe nessa ação, investe nesse fundo imobiliário. Não, eu vou botar em Bitcoin, cara. Muito obrigada aí. E além de tudo que você pode fazer com o Bitcoin, você não precisa só deixar ele parar na carteira, você pode fazer staking, você pode stakear Bitcoin e tendo uma renda passiva ali. Então, eu acho que o Bitcoin, ele por si só, ele é muito, eu não sei nem explicar, ele só é um ativo muito bom e que, como você disse, ele é de proteção, ele vai sempre te proteger e eu acho, e expende só alta, galera. A gente se vê todo o Bitcoin, tudo que aconteceu com o Bitcoin desde o momento que ele foi criado, a gente nunca teve realmente um período de baixa. Sempre foi alta. Sempre no próximo ano subia mais um pouco. No próximo ano subia mais um pouco. No próximo subia. Se não subia em um, subia o dobro no outro. Então. Mas eu acho que o período do fim ali de 2021 e 2022 teve um FUD muito grande. Eu acho que foi o maior FUD assim, que eu lembro, pelo menos. Porque realmente as pessoas olhavam e falavam, cara, a FTX era uma das maiores corretoras do mercado, né? O Tom Brady fazendo propaganda para a FTX e acabou tendo aquela queda da FTX, mas eu acho que não teremos um FUD tão grande no próximo ciclo. Pode acontecer, posso estar mordendo a língua aqui novamente, né? No próximo ciclo a gente vai ver essa questão. Mas acho que neste último ciclo a gente teve um FUD bem grande, mas era só tu manter ali a alocação, né? A tranquilidade no momento de queda de mercado. E Sim. Também a questão da pandemia, né? Como deixou muitas pessoas em casa, nós tivemos muita emissão monetária, que foi o fluxo de emissão monetária, e isso elevou também os preços a um patamar que não era para ter sido elevado, talvez, naquele ano. Uhum. Não, sim, não, com certeza. Teve muita coisa que aconteceu nos últimos quase 4, 5 anos que corroboraram tanto com uma baixa do Bitcoin como numa alta também. Então, a gente viu muito. Os últimos, vamos dizer, a última década foi um pouco conturbada demais, né? Aconteceu muita coisa, e ainda está acontecendo, né? A gente está vendo acontecer ainda. Então, eu acho que a gente não consegue prever essas coisas, mas a gente consegue prever pontas delas. Então, tá acontecendo alguma coisa aqui, você já pega aqui, já vai ver a notícia que tá rolando, já tá, isso aqui não tá legal, talvez eu precise sair um pouquinho das altcoins e ir mais pro Bitcoin para proteger o capital. Aí depois o Bitcoin subiu, as altcoins ainda estão num preço estável, agora eu vou ver nas altcoins. Então, eu também vejo que tem muita questão da euforia do investidor, né? Acho que para tu ser um bom investidor, tu tem que
fecha a tua corretora, abre todo mês a corretora lá, tu abre a corretora, faz o teu aporte mensal, compra, se você quiser comprar Bitcoin e outros ativos, você compra uma parte de Bitcoin, compra uma parte de outros ativos, fecha essa corretora, no próximo mês você vê, tem um ativo que você gosta, você compra novamente, compra Bitcoin, e vai fazendo isso, né? Porque às vezes o cara fica olhando o gráfico ali, olhando toda hora, olhando a corretora, para ver se o saldo vai aumentar ou diminuir, ele acaba querendo operar. Então, às vezes, o não operar no mercado de criptoativos é você estar prolongando aí o seu capital ao longo do tempo. Foi isso que fez, por exemplo, eu carregar o Bitcoin de 2016 até hoje. Foi isso, foi eu fechar a corretora, foi eu entender, ou às vezes me decepcionar com o Bitcoin, por exemplo, no ciclo lá de 2016, decepcionei, mas estava lá na corretora, deixei lá na corretora, deixa lá. No próximo ciclo, tu olha e fala assim, pô, multiplicou meu capital. No ciclo seguinte, mesma coisa, multiplicou teu capital. No ciclo seguinte, multiplicou. É isso que vai acontecer sempre. É porque o FOMO que acaba com o investidor, né, cara? O FOMO e o FUD são os piores perigos. Não, não existe meme coin, não existe nada, não existe nada, não existe scan, não existe inflação que te faça ficar tão pobre quanto o FOMO e o FUD, entendeu? E pois é, no momento de mercado de baixa ali do FUD, o cara vai lá e vai querer vender o Bitcoin porque o Bitcoin tá caindo. E daí, no momento do FOMO, o cara vai querer trocar Bitcoin por meme coin. E aí, o cara acaba perdendo no movimento de alta e acaba perdendo no movimento de baixa. É um sentimento que não faz sentido, né? Cara, eu tava uma época que eu tava investindo mais não investindo, né, mas fazendo mais airdrops, entrando mais em comunidades de gen e tudo mais. Só que isso tava me deixando muito ansiosa. Tava me deixando Sim. muito ansiosa. Aí, cara, quando eu percebi que eu tava precisando aumentar a dose de remédio por causa de criptomoeda, eu falei, não. Não, Para por tira aqui. Para por tudo aqui. e bota em Bitcoin, bota em Solana, bota em Ethereum, mas eu não volto, porque, cara, eu não tenho nada contra quem é degen, quem, pô, eu sei que vocês fazem muito dinheiro e tem muito fundamento em algumas decisões que vocês tomam, tem que ter muito fundamento, senão você perde dinheiro, né? Sim. Então, mas eu prefiro bem mais quando eu tô com muito FOMO, muito FUD, cara. Eu desligo tudo de cripto, eu desligo o celular, tiro tudo e vou andar a cavalo. Andar a cavalo e jogar videogame. É as coisas que eu faço para tirar meu FOMO e meu FUD. Então fica a São dica aí pra vocês, cara. boas dicas, boas dicas. Cara, porque, cara, se você fica ali naquele pico, olhando o gráfico, vendo a vela subir, vendo a vela descer, você vai ficar maluco, você vai ficar doido, uma hora você vai tirar tudo, você vai tirar tudo de uma vez e aí não compensa, então Vai tirar tudo vai e botar descansar. para renda fixa Vai, brasileira. vai falar que renda fixa é melhor que Bitcoin com a inflação te comendo todo ano. É. Então, não, como o Renato 380 disse, para pagar para ser sodomizado também. É uma das frases mais famosas dele. Então, cara, vai descansar, deixa o Bitcoin. Nem olha o Bitcoin, mano. Só vai botando todo mês lá, nem olha o cara. Então, eu acho que é a gente entender isso e mostrar pra galera também que não vale a Sim. pena ficar se desgastando por causa disso. É um negócio que é para te dar prazer e mais na frente garante sua aposentadoria. Então vai descansar, tá ligado? É uma questão até de gestão de portfólio, né? Tu fala, cara, quer alocar? Aloca, vai lá, aloca teu capital aos poucos, né? Vai fazendo o DCA, ali, o famoso DCA, vai alocando capital e vai aumentando os satoshis, né? Vai aumentando os satoshis todo mês. Com o tempo, tu vai ter uma boa quantidade de satoshis. Não, com certeza. Cara, a gente já tá terminando aqui, já vai dar 7 horas falando pra caramba aqui, abordando vários assuntos muito bravos. E eu queria pedir para ti deixar as considerações finais aí pro nosso público. Boa. Queria dizer para o pessoal que, primeiro ponto, o Bitcoin ele tende sempre a subir, a valorizar. Então, não importa o ciclo que você tá, pode ser que você entre nesse ciclo
mas vem um movimento, um mercado de queda. No próximo ciclo, você vai ter mais dinheiro, né? Porque, na verdade, o Bitcoin que é o dinheiro, você vai ter mais dinheiro no próximo ciclo. E se você quer alocar capital, você tem que tomar capital em altcoins, você tem que tomar uma decisão antes. Você tem que saber, ó, vou dedicar uma parte para altcoins e uma parte para Bitcoin. Não que você vai trocar o seu Bitcoin por altcoins ao longo do meio do ciclo, e não que você vai comprar somente altcoins, porque aí você vai estar tomando muito risco, né? Evite aí a questão de meme coins, tokens sem sentido. Nós estamos vendo diversos tokens no mercado que não fazem sentido, mas tem vários projetos que tendem a crescer, principalmente porque a questão da tokenização de ativos vai crescer, e isso vai trazer volume financeiro para o mercado. Nós estamos vendo as stablecoins crescendo, nós vamos ver o Bitcoin crescendo, nós vamos ver cada vez mais adoção institucional do Bitcoin, cada vez mais adoção de empresas. A básica da teoria dos jogos, o Bitcoin é um ativo protetivo, então utilize ele como um ativo protetivo, vai comprando aos poucos. Acho que isso já vai colocar você à frente da maioria dos investidores no longo prazo. E também, né, tem um horizonte temporal. Não adianta nada você ter um horizonte temporal curto, você achar que vai alocar capital em Bitcoin hoje para retirar o seu capital amanhã. Não, você tem que ter um horizonte, amplie o seu horizonte temporal, que com ele, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro. É isso, galera. Não tem nada mais do que falar. O Vinícius falou tudo. Cara, que é a melhor dica também para quem está querendo investir em Bitcoin, está querendo começar e não, às vezes não tem essa noção de longo prazo. Cara, pensa no que você quer lá na frente, tá ligado? Tipo, quando você tiver com 50 anos, que vai ser mais fácil de você conseguir ter a motivação de colocar dinheiro todo mês em Bitcoin. Eu falo isso porque isso funciona para mim. Mas você pode ter suas motivações também. Eu, por exemplo, eu sonho em morar na fazenda longe de todo mundo, com as minhas 50 Ledger escondidas debaixo da terra num bunker. Esse é meu sonho, entendeu? Mas. E o teu, Vinícius? Qual é o teu sonho aí com o Bitcoin? Acho que é só ele ir ampliando, né? E com o tempo acho que já vão usufruindo de uma parte desse capital que vai crescendo, né? Acho que eu não sou um cara que tem grande ambição, né? Não quero ter um iate porque comprei Bitcoin antes. Não quero ser o cara que vai esbanjar capital. O Bitcoin é uma questão de você tirar o capital da mão do Estado. É uma questão muito mais ideológica, às vezes, do que enriquecimento rápido. Então, é isso que eu entendo. Acho que o Bitcoin é o dinheiro, realmente, porque ele é um ativo escasso, ele vai ficar cada vez mais escasso com o tempo, e ele tende a subir pela inércia. Acho que a inércia é o que vai fazer o Bitcoin valorizar com o tempo, e, claro, a adoção de institucionais, a adoção de empresas, a adoção de fundos e a adoção de países é o que vai proporcionar a teoria dos jogos, que citei algumas vezes a teoria dos jogos aqui, né? Acho que para quem gosta de ler sobre a teoria dos jogos, é um ponto-chave para o Bitcoin. Cara, muito. É isso, não tem mais muito o que falar, não. O pessoal até mandou aqui de comentário que o stream não tá puxando os comentários do YouTube aqui, porque eu precisei atualizar uns negócios, mas o Edgar Almeida ele comentou se a CBDC seria um bom catalisador. Acho que na hora que a gente estava falando do que poderia rolar na baixa, né, do Bitcoin. Acabei não vendo ali, mas CBDCs poderiam ser um catalisador, mas acho que os Estados Unidos está fora dos CBDCs. Acho que alguns países estão querendo colocar, como o Brasil com o Drex, mas acho que não seria algo para influenciar tanto assim uma queda tão forte do Bitcoin. Acho que pode acontecer com o tempo. Acho que pode ser que alguns países vão adotar aí os CBDCs, mas acho que não seria um FUD tão alto assim no Bitcoin.
É isso. Última pergunta respondida aqui. E, galera, a gente já vai finalizando aqui um bom final de semana para vocês. Espero vocês semana que vem. Caso você ainda não siga a Community.org, eu coloquei o arroba do nosso ex aqui, mas você pode pegar todas as nossas redes sociais num QR Code que está em cima aqui do Bitelo, tá aqui do lado, vocês podem escanear ele, vocês vão pegar todas as nossas informações. E sigam o Bitelo também, quem tá no X, vocês conseguem achar ele pelo nosso perfil também, vocês entram lá, vai ter uma postagem com ele. Você quer me mandar o seu arroba aqui, Bitelo? Tá aqui, ó. É Gaúcho Investidor, ou Vinícius Bitelo, você procurando no Twitter, vocês já acham. Tem o Instagram também, lá a gente tem algumas postagens do Block Trends. No mês que vem, eu vou estar no Blockchain Rio, falando ali sobre criptoativos e sobre para onde para onde está indo esse mercado. Então, acho que é esse recado aí que eu queria deixar para o pessoal. Só me seguem aí nas redes sociais e eu já agradeço. Valeu, É pessoal. isso. Inclusive, também tô vendo já de ir pro Blockchain Rio, então bora se encontrar lá, Se conversar encontrar lá. Show. pessoalmente, beber uma cerveja de Bitcoin, que eu acho que uma Vamos cerveja paga com Bitcoin. É comprar isso, um Bitcoin. paga com Bitcoin. Cara, mas é isso. Muito obrigado. Galera, sigam aqui, ó, Gaúcho Investidor, coloquei aqui embaixo. Sigam o Bitelo lá. Acompanhe o conteúdo dele, é muito bom para caso você queira acompanhar as análises dos on-chains das altcoins e do Bitcoin também, de todo o mercado como um todo. Então segue ele lá, tem muito conteúdo de valor. E acompanhe as lives do Block Trends também, que os caras mandam demais, eu não deixo de acompanhar uma. Então, eu recomendo se vocês já seguirem lá o pessoal e seguirem a gente também para não perderem mais nenhum Community Talks, né? Mas é isso. Um bom final de semana para vocês, uma boa noite. Beijão. Valeu. É Falou. isso. Valeu. Abraço.